Hoje é sexta-feira, dia 1º de junho de 2018 e, mesmo sendo meio de feriadão, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia, para falar de WWDC 2018. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu esqueci que a WWDC é na segunda-feira, não é na terça-feira, é na segunda-feira. Então aparecendo aqui antes pra falar isso, e vou fazer um programão, um pré-WWDC nesse programa hoje, pra você saber mais ou menos já o que você pode esperar. Mas antes, deixa eu só falar sobre placa de carro. Coca, tem país que é assim, que é assado. Combina você ter uma placa de carro com uma placa de carro Kindle, vamos chamar assim. Mas o meu ponto é que eu vou mais além. Quando eu digo que a tendência é tudo se digitalizar, essas coisas acabarem virando Kindles, eu tô propondo que acabe com as placas de carro e o próprio carro venha com uma tela Kindle na traseira e na frente para ali ser a placa, para você já ter um esquema de placa de identificação dentro, além do chassi, dentro da própria estrutura do carro. Então tá lá na traseira, na frente, para-choque, enfim, o Kindlezinho para servir de placa. E Coca, tô procurando aqui as metas do Ulisses. Aliás, saiu o OmniFocus 3, vou falar dele. Já fiz um preâmbulo lá no Instagram, no Stories, mas vou falar do OmniFocus 3. Aguenta aí. Metas do Ulisses, é só, se você tiver no Mac, por exemplo, você vai na lista de folhas, a sua caixa de entrada, por exemplo, de folhas, né, de documentos, você clica com o botão direito e vai ter a opção metas. Não é no texto que você está escrevendo, é na lista dos documentos. Aí você vai ter como definir as metas, quantidade de caracteres que você quer que aquele arquivo tenha, ou de palavras, o prazo que você tem. Você pode também, naquele clipezinho que tem as informações do documento, onde você tem as palavras-chave, onde você coloca as imagens, as notas, tem também um alvo para você definir as metas. E é nesse clipezinho no iOS que você vai também definir as metas. Notícias. Coca-Tech. Vamos lá, WWDC. Já começou a decoração, já tá tudo no esquema. Ela vai acontecer na segunda-feira, 2h, horário de Brasília. Como é que vai ser a programação dessa WWDC na segunda-feira? É o melhor dia de todos do ano pro Coca-Tech. Por quê? Porque é o dia que tem mais novidade de todos. Você tem um grande evento, que é o dia do iPhone, onde você tem uma série de novidades, mas as novidades acabam sendo, tem o Face ID, tem essa coisinha aqui. Você acaba tendo 2, 3 novidades nesse novo hardware. Acaba que final do dia já terminou o evento. Mas WWDC é a semana inteira de evento. Vou até tarde na segunda-feira, debulhando todas as novidades, tentando entender, montando um panorama. Então, como é que vai ser a programação? A gravação do programa de segunda-feira vai ser ao vivo, vai ser transmitida pelo YouTube a partir de 8h da manhã, lá no live.cocatech.com.br. É o nosso ponto de encontro na segunda-feira. Aí faço a gravação, vai até umas 9h30, 10h. Aí publico no feed, você pode escutar como podcast. E qualquer novidadezinha que pinte ali de 10h até, na verdade vou entrar ali ao vivo 1h30. Então qualquer novidadezinha que pingue entre a gravação do podcast e as 2h, eu entro lá no live.cocatech.com.br e falo pra vocês. Esse vai ser o nosso ponto de encontro na segunda-feira. E aí lá por volta de 1h30 eu entro ao vivo, faço aquele en passant, aí a gente começa a acompanhar junto a transmissão, que deve ir até umas 4h30 mais ou menos. E aí como é que eu sugiro que você acompanhe? Eu sugiro que você tenha 2 dispositivos. Eu sugiro que você pegue, se você estiver trabalhando, acaba sendo o cenário mais provável, você pega ali uma janelinha do browser, abre ali na página da Apple e acompanha o ao vivo, deixa a telinha pequenininha, de repente tira o som só para você ir vendo as imagens. E no iPhone, abre o live.cocatech.com.br, coloca o seu fonezinho de ouvido e vai acompanhando. Aí você vai ter as 2 visões. Se você estiver em casa, você pode colocar no Apple TV a transmissão da Apple, o aplicativo no Apple TV já está pronto para transmissão de segunda-feira, e no iPhone, fonezinho de ouvido, você vai me acompanhando. É uma semana inteira de novidade. Para quem tá lá na WWDC, você não tem só a WWDC, você tem uma série de eventos paralelos, Você que tá lá, você pode dar uma espiada na Layers, você tem a Nextdoor, Outconf, fora as festas, os encontros que essa galera faz, você tem a Beard Bash. Então fica ligado, procura essa programação alternativa. Vai ter muita gravação de podcast. Seu John Gruber não vai ter um estúdio da Apple para gravação de podcast. Pelo que eu vi, a galera conseguiu espaço em outros lugares, mas já
tá marcadinho, então se informa aí. E o que a gente deve esperar? O que a gente deve ver nessa WWDC na segunda-feira? O certo é iOS, macOS, watchOS e tvOS. É um evento de desenvolvedores para preparar os desenvolvedores para as novidades dos novos sistemas que vão ser lançados provavelmente em setembro, junto do iPhone, né? Aí vem a safra de hardware. Não é exatamente assim. Ano passado a gente teve um iPad, a Apple tá devendo. Vamos falar dos hardwares, né? A estrutura é essa, um evento de desenvolvedores, aquela coisinha do Craig Federighi falando do iOS 12, do macOS 10.14, o Kevin Lynch, né, o da Adobe, falando do watchOS 5, Ed Kill falando do tvOS, falando de música. Esse deve ser o jeitão do evento. Deve se falar muito de privacidade. A Apple deve bater muito nessa tecla privacidade. Lá no ADT, no área de transferência que vai ao ar nessa sexta-feira, junto do Mendes e do Bruno Casimiro, a gente fez um bola de cristal, uns palpites do que a gente... Foram 5 pitacos que cada um deu sobre a WWDC. Então vamos começar falando de hardware. iPhone, chance bem baixa de pintar. Talvez um iPhone SE, que a Apple, entre aspas, estaria devendo, mas iPhone XE, né, 10, 11, sei lá como é que ela vai chamar esse com alcinha, o 9 Plus ou algo equivalente, só em setembro. iPad, aí a coisa começa a ficar esquisita porque cabe um iPad. A Apple adotou esse look Note, que acabou sendo linguagem da Apple hoje. Antes ela introduziu a linguagem no iPod Touch, no iPad, depois chegou no iPhone. Agora chegou no iPhone primeiro, que é esse iPhone 10, que acabou sendo a linguagem de mercado, né? São as peças que estão no mercado. Por mais que a Apple projete as suas peças, hoje é mais fácil você conseguir uma tela com Note do que sem Note. Então essa é a linguagem. Também é a linguagem da Xiaomi. A Xiaomi trouxe o Mi 8, o Mi 8 Explorer, e o Mi 8 é um iPhone 10. Na verdade, ele já tava muito com o Mi Mix 2S. Ele já tava com o jeitão de iPhone 10, só não tinha o Note. Agora, a câmera dupla na vertical. Agora no Mi 8 oficializado tem o Note. A linguagem promocional toda de iPhone 10, toda a Apple, galera caindo em cima, mas já tava assim no Mi Mix 2S, então pra mim e pra você que acompanha lá o Instagram do Coca-Tech, nenhuma novidade. O Mi 8 Explorer, esse sim tem uma coisa legal, a traseira é transparente, já dá uma coisinha diferente, gostei da traseira transparente, gosto de coisas transparentes, e você tem o leitor de impressão digital na tela. Você aperta um pouquinho a tela, ele faz o reconhecimento da digital. Tem o Face ID, faz a leitura por infravermelho. Pensa assim, é um iPhone 10 rodando Android, melhor definição. Veio também a Mi Band 3, que é essencialmente uma Mi Band 2, não vi nenhuma vantagem, nenhuma grande novidade. Você tem mais resistência à água, agora são 50 metros, você tem a tela um pouquinho maior do que a Mi Band 2, mas essencialmente é a mesma. Agora, voltando ali pro iPad, cabe um look Face ID no iPad, tem até uma galera falando, pô, vai passar a ser 11 polegadas, né, porque não vai ter mais as bordas, ao contrário de ser 10.5 polegadas. Cabe um iPad agora, porque se não for agora, cadê o iPad com A11X? A Apple estaria pulando esse A11X, porque setembro já pinta o A12. E Coca, vai ter tela de OLED nesse novo iPad? Tela de OLED acaba sendo cara, né? Talvez a gente não tenha nesse primeiro momento, porque ela é cara, tem que retirar o jack do fone de ouvido. Talvez a gente até possa imaginar uma resistência à água, se a Apple conseguir blindar de alguma maneira. Não é que você vai usar debaixo da piscina, mas aumentar a resistência de alguma maneira. Nem que a Apple não comente sobre isso. Tem a questão do 3D Touch para chegar no iPad. Um complicador nessa história é o tamanho da tela. Fica difícil de você fazer o retorno tátil preciso, né? Dar aquele bug no cérebro com uma tela tão grande. Tem a questão da USB-C. Será que vai vir com recarregador de recarga rápida, como se fala, do iPhone? Então tem muita coisa, muitas dívidas no iPad, mas não deve acontecer nesse meio de ano. Parece que a Apple vai, de fato, empurrar pro meio do ano. Quando você olha as datas de lançamento, você vê que teve um momento que a Apple usou o início do ano, ali março, para fazer os lançamentos de iPad. Aí a coisa depois foi meio que escorregando, ficou no final do ano, aí depois foi pro meio do ano, e agora parece que a Apple tá querendo, né, a última atualização foi ano passado, querendo empurrar pro final do ano. Essa parece ser a última forma. De Apple Watch, a gente tem novas pulseiras chegando, isso aí não é nenhuma novidade, porque a cada temporada, a cada estação, a Apple traz novas pulseiras. Dessa vez, a gente já sabe que vai ter uma pulseira Pride, tanto é que se você avançar a data pra semana que vem, já aparece um novo Watch Face, que é essa Pride, de pulseiras. A Apple poderia fazer pulseiras mais bacanudas, né, mais styles, mais chiques até. Tem aquela coisinha ali do couro, mas ela meio que parou no avanço das pulseiras. Tava usando o enrola a língua pra falar esse negócio. O silicone, tem a de loop, ela sim deu uma moralzinha com loop, mas falta, é muito esportivo, falta uma coisa, mais variedade nas pulseiras clássicas, talvez porque não esteja vendendo, enfim. Mas o Apple Watch hoje, ele acaba sendo um dispositivo de saúde. A gente não deve ter um novo Apple Watch chegando
chegando nessa WWDC, deve ficar para setembro, e de repente com um novo sensor de saúde, um novo oxímetro, a gente já tem o LTE, talvez uma independência maior do iPhone, um LTE independente, até para que você possa parear com, sei lá, o iPad, que você possa parear com outros dispositivos, mas isso tende a acontecer mais lá para frente, não é uma necessidade da Apple agora, mas olhando o histórico, a gente pode traçar essa linha e ajudaria, claro, a Apple a vender mais relógios, mesmo que seja um pouquinho, daria pra pessoa ter uma experiência como acontecia com os iPods. A galera tinha aquela experiência Apple e acabava entrando no universo Apple, comprava Mac, comprava iPhone, mas óbvio que se isso fosse uma prioridade, a Apple já teria feito. Se comenta que esse novo iPhone, ele teria um case mais fino, teria a tela maior, tanto é que teria um novo tipo de pulseira, seria compatível com as pulseiras antigas, mas os modelos antigos não seriam compatíveis com as novas pulseiras. Você tem hoje a bateria que já dá super conta do recado, dá pra mexer um pouquinho nesse shape, já tá, entre aspas, velho o Apple Watch. Quando pintar um Apple Watch novo, um shape novo, você vai ver como esse Apple Watch de hoje vai ficar datado, vai ficar parecendo promoção de fast food. Uma coisa que eu gostaria, dá pra colocar no Apple Watch, você ter a tela sempre ligada. Acaba sendo chato você ficar tocando na tela, tem umas situações em que você tem que virar o braço 2 vezes para ele acender, tem algo aí nessa tela de Apple Watch, mas eu vou falar da tela do iPhone também com algumas coisinhas, aí a gente junta tudo. Apple TV não deve pintar um novo, nem agora, nem depois. No quesito Mac, a Apple tá devendo alguns Macs, mas não deve rolar, né? A última forma é que fica pro final do ano, e tem motivos para isso, principal, Spectre e Meltdown. Outra coisa que a Apple deve é 32 GB de RAM, até hoje não tem. Ela precisa do Cannon Lake com LPDDR4. LP é low power, memória de baixo consumo, e hoje você não tem um chip com essa capacidade. Quer dizer, você até já tem. A Intel lançou meio que para teste 1 e 3, Cannon Lake para Lenovo, mas é poucas unidades, é para teste. Essa tecnologia tá ponderada para chegar em 2019. A Apple tá contratando uma galerinha da Intel, talvez até para chips próprios, para dar uma moral nisso. E a Apple tem trocentas dívidas nos Macs. Você tem uma touch bar ali, mas não tem um Force Touch. Poderia ter, colocar um Force Touch na touch bar, até preparando para um novo teclado todo virtual. Sim, eu sei, precisa evoluir muito para chegar lá, mas é uma linha que você tá seguindo. A gente vai ter um teclado virtual, um teclado que vai ter sim um retorno tátil, vai dar aqueles bugs no cérebro, mas não é para agora, sei lá, 5, 10 anos, mas é uma coisa que vai acontecer. A Apple poderia evoluir um pouquinho com a touch bar. Ela também deve um teclado novo, resolvendo os problemas, tomando processo coletivo por causa dos problemas de teclado. Tem o Face ID, o Windows já tem Face ID, tem que ter um Face ID no Mac. Essas são as dívidas. Aproveitar e falar de tudo, né? Fazer um escrutínio completo da Apple hoje. Parte de AirPods, tem a questão dos AirPods 2, eles até já pintaram, a gente já viu, que essencialmente serão na verdade seria um case novo, né? Tem aquele case que a gente já viu de recarga indutiva, com o LED recarga do lado de fora, mas isso ainda não chegou. AirPower também não chegou, talvez pinte. Uma coisa que eu gostaria, né? Coisas que a Apple poderia fazer nos AirPods, ter mais cores, né? O preto pelo menos, você ter uma Siri, um rei carangueja, né, ali escutando, porque você pode chamar a Siri tocando, mas às vezes você tá com as duas mãos ocupadas segurando sacolas. Como é que você, né? Seria bacana ter esse recurso, mas é pouco provável que venha. O que deve vir, se fala, são fones Beats comemorativos de 10 anos de Beats, de HomePod, né? Essa tecnologia aí de HomePod tá pegando, né? Pegando com força. Você tem o Yandex, que é o Google russo, ele lançou também um alto-falante esperto, tá todo mundo nessa. O que se fala dos HomePods é um HomePod mini, o papo aqui não deve chegar, mas se fala desse mini, é um papinho bem, né, bem solto também, na verdade. Outra coisa que se fala também da segunda versão talvez nem seja uma segunda versão, mas um outro HomePod mais rústico para você levar pro churrasco, para poder ir no banheiro, com uma resistência maior à água, talvez até colocando um display, mas isso bem pouco provável que a gente venha ver num futuro próximo. Apple Glass também fica bem lá para frente, 2020, 2022. A Apple tá sim contratando uma galera de interface 3D, a Apple tá de olho nisso. Outra coisa também que a Apple tá devendo, Apple Pencil 2, né? Um feedback tátil, pegar o topo e poder usar como borrachinha. É o Procreate que faz isso. Você tem atalhos para quando tá com o Apple Pencil. Você é configurável. Você tá usando o aplicativo, tá tocando na tela, você pode fazer quase, bem entre aspas, quase como se fosse aquele Surface Dial, né, do Surface Studio. Você mexe na tela ali faz um zoom, né, faz um movimento de pinça, toca com 2 dedos. Você tem atalhos para chamar determinadas coisas dentro do aplicativo. A Apple poderia explorar um pouquinho disso, tá subutilizado. Entrando na parte dos sistemas, entrando na parte de software, iOS. A Apple tem que falar da
Siri, né? Não deve ter muitas novidades, mas reforçar a questão de inteligência artificial, até pelo HomePod, por tudo isso, não deve ter grandes novidades, não vai ter uma estruturação, uma nova Siri. Vai ser, olha, agora você vai poder também usar o calendário no Apple TV. A Siri tem comportamentos diferentes de acordo com o dispositivo que ela tá. De repente, uma unificada. Realidade aumentada. A Apple deve falar muito disso, né? Eu não sei se ela colocaria filtros na câmera. O Mendes falou, não, poderia colocar filtros na câmera. Acho que ficaria muito poluído a câmera. A câmera hoje já é poluída. Acho que faz mais o jeitão Apple pegar o FaceTime e colocar um Animoji no FaceTime e fazer aqueles comerciais, né, do pai contando uma história. Ah, aqui o dragão, aqui o porquinho, pra fazer na filha dormir. No FaceTime, a Apple tá devendo trocentas coisas. Um compartilhamento de tela, né? Hoje você já consegue transmitir a tela, fazer gravação de tela. Tem a questão da conferência. Poderia dar um up no FaceTime, mas no máximo um Animoji a Apple faria. Face ID 2 eu acho que tá muito recente pra Apple mexer no Face ID. Acho que ainda deixa do jeitão que tá. Não teria muito o que fazer. Talvez quando tiver um novo hardware, mas acho que ainda leva aí pelo menos mais 1 aninho, 2 aninhos. Câmera, sim, a Apple vai ter que falar muito de câmera. No final das contas, se a gente quiser forçar aqui uma barra, a gente pode dizer que câmera já é realidade aumentada, já é uma realidade virtual, né? O modo retrato já mostra um pouco disso. Eu brinco sobre as câmeras, né? A câmera do iPhone. O conjunto óptico não dá porque é pequenininho, aquela coisa toda. Mas a gente não pode esquecer que foto hoje já não é mais foto. A gente já tá vivendo um momento de foto com, entre aspas, inteligência artificial. A gente tá fazendo foto computacional hoje em dia. E é isso que passa a perna nas câmeras tradicionais. Você tem 2 câmeras, uma assim, outra assado, tem mais um outro sensor aqui, não sei o que. Você consegue compor uma foto já, entre aspas, cheia de Photoshop, mas que esculacha as câmeras tradicionais, embora ainda tenha um chão para ela chegar nas DSLRs. Point and shoot já não fica devendo mais nada praticamente. Realidade aumentada, coisa que a Apple poderia fazer, uma área que ela deixou meio abandonada, os mapas. Ela poderia fazer mapas com realidade aumentada. Algo de realidade aumentada é a palavra-chave. Inteligência artificial e realidade aumentada. É a vibe do momento, isso permite os alto-falantes espertos e, claro, também privacidade. De uns tempos pra cá, a Apple tá mexendo em algumas interfaces. Ela mexeu no volume, na maneira que exibe o volume, mas só nos vídeos. Eu morri, eu contei esses dias, né, que eu morri no PUBG. Tava jogando, fui mexendo no volume e aí apareceu um carinha exatamente atrás da interface de volume, não vi, tomei tiro. Então tem que ficar mais sutil, ainda tá muito agressivo aquele volume. Tem modo escuro, a Apple tá flertando com o modo escuro, diversos aplicativos indo pro modo escuro. Você tem aquela gambiarra na acessibilidade, acho que pode ter alguma coisa por aí. A Apple vem mexendo sempre nas notificações, hora estraga, hora melhora. Acho que ela vai mexer um pouco, tá muito confuso as notificações. Ela precisa também ter um não perturbe mais elaborado. Você poder dizer, ó, esses aplicativos aqui você deixa passar. Acho que essas notificações aqui são importantes. Uma coisa que ela pode fazer também, brincar mais com a nuvem, ter as notificações na nuvem. Chegou uma notificação no iPhone, mas você tá usando o Mac, por que aquela notificação não pode pingar direto no Mac? Sim, eu entendo que quando você clicar não vai abrir o aplicativo, super entendo, mas você tem o handoff, né? A Apple consegue fazer alguma coisa nesse sentido, ela é dona de toda a plataforma. Uma coisa que eu gostaria, uma tela sempre ligada no iPhone, seria o iPhone 10, porque tela OLED, você não tem tanto gasto de energia. Tela sempre ligada, always on, como já acontece no universo Android, podendo colocar complicações, né? Que seriam uns widgets, de alguma maneira, deixar aquela informação na tela, porque acaba sendo meio chatinho, mas peraí, que horas são? Tudo bem, né? Tem um relógio, mas aí você tem que tocar no iPhone, poder simplesmente olhar pro iPhone e ver a informação. A questão de widgets, notificação e central de notificação, já falei aqui, é difícil de acessar os widgets, seria bacana se ela dividisse a tela em 3. Puxou da esquerda, descem os widgets. Puxou pelo centro, as notificações. Na direita, central de controle. Central de controle que precisa também de uma repaginada. Você tem a questão dos controles ali, do Wi-Fi, do Bluetooth, que desliga, mas não desliga. Talvez ela possa melhorar essa interação. No iPhone 10 tem a questão do percentual da bateria, que muita gente sente saudade. Eu não sinto saudade, tirei já há um tempão e mega recomendo que você tire. Nunca fiquei sem bateria. Tem na tela bloqueada atalhos que são completamente inúteis. Você tem ali um atalho para câmera, mas você faz um swipe para a esquerda, você já tem a câmera. Poder elaborar um pouco mais a tela bloqueada. Tem algumas coisinhas para serem trabalhadas. De repente, um desbloqueio
desbloqueio automático por geolocalização. Ó, a pessoa tá com o Apple Watch no pulso, o Apple Watch tá próximo da pessoa, tá em casa, né, na geolocalização de casa, tá fechado no Wi-Fi de casa, já desbloqueia o iPhone. Com o Mac é assim. Qualquer questionamento de segurança, no Mac já é assim. Outra coisa que a Apple precisa fazer urgente é melhorar o atalho para matar aplicativos. Tá trabalhoso. Ora, as pessoas não é para matar aplicativo, mas tem que matar o do Facebook. É o único que tem que matar. Mas é uma facilidade. A Apple poderia fazer NFC com mais liberdade, mais acesso ao NFC do iPhone. Isso deve acontecer, tá ponderado. Tem o Músicas. Eu não uso o Músicas, mas o Músicas tem um chefe novo, tá agora com uma divisão de publicação de músicas. Microsoft está saindo do mercado com o Groove. Você tem essa guerra aí com o Spotify. Tem que falar de música. Para quem usa música, a galera tem trocentas recomendações. Você poder dar like, dislike nas músicas sem ter que abrir o aplicativo. Melhorar o handoff para fazer, tô ouvindo aqui no iPhone, cheguei em casa, quero passar, continuar ouvindo no Apple TV ou no Mac, que seja. Colocar alguma dessas coisas no iCloud, ter o Apple Music na web. Vou falar de iCloud, coisas que ela poderia colocar no iCloud também. O Connect que tá escondido dentro. Essas iniciativas de rede social da Apple são assim, né? Mata de vez o Connect, ter um modo escuro, fazer crossfade, não faz crossfade o Apple Music. Você não consegue criar no iPhone Smart Playlists, rádio Beats One, ter a Beats 2. Olha o tanto de coisa que a Apple pode fazer. Claro que isso aqui é pra sonhar, pra te deixar decepcionado na segunda-feira, que a gente não vai ver boa parte disso tudo. Workflow, ela também tá devendo. Ano passado ela falou, aqui o Workflow, né, legal, mas não vai dar pra fazer nada. Vamos ver se agora a Apple consegue fazer alguma coisa com o Workflow. No Apple News, também ela não deve, ainda não deu tempo de fazer com o ProTexture, mas ainda acho que não deu tempo de fazer. Controle parental precisa, tem pressão para controle parental. Na verdade, para um uso mais responsável da tecnologia. Tem aquela questão do Google, que é o Health Dashboard, eu acho, né? Sempre esqueço o nome, que mostra suas estatísticas de uso. Permitir que você, Facebook, tenha um pouco a ver com o não perturbe mais configurável. Não, Facebook só vou acessar de noite ou alguma coisa assim. Resvala também na questão de privacidade. Tem até uma petição para que a Apple abra essa API de acesso de estatística para a gente ter mais aplicativos, para a gente ter mais controle. Tem a questão de multitarefa. Isso é uma coisa que a Apple tende a não fazer porque, quem faz isso aí é o iPad. Mas para iPhoneões, ter um split screen, ter um PIP, assumir que o iPhone 10, ele é um iPhoneão, embora estreito, ele é compridão, então dá para mexer ali na questão de multitarefa, no arrastar e soltar. 3D Touch também tá paradão lá, largado. Você tem no teclado, o Google já tem o teclado com uma linha numérica em cima ali do QWERTY, né? Juntou as duas linhas do teclado. O iPad já tem isso, embora o funcionamento é o contrário. No iPad você puxa para baixo para digitar o 1, né? Você quer o 1, você puxa para baixo o quê? Se você quer fazer isso no iPhone, no teclado do Google, você tem que dar um peteleco para cima. Eu até entendo esse uso, porque a tendência é que no iPad você digite com as duas mãos. Você use ali no QWERTY, você vai usar os não polegares, né? Os 4 dedos. Então fica mais fácil você puxar. Já quando você tá no iPhone, você tende a usar os polegares, e para os polegares eu acho que é mais fácil você dar um peteleco, você empurrar do que puxar. Melhorar os emojis também, o acesso aos emojis. É difícil de você achar, é burocrático, trocar de teclado no Mensagens, coitado do Mensagens. Agora, né, finalzinho, os 45 do segundo tempo, chegou Mensagens na nuvem, mas chegou ainda, você não consegue arquivar uma mensagem, você só apaga, você não consegue esconder as mensagens. Tem coisa para fazer no Mensagens. A própria questão, né, do não perturbe, de poder, essa mensagem aqui parece para mim quando eu chegar em casa, né, você tem uma soneca nas mensagens. No iPad tem essa coisa de novo computador, né, mexer um pouco com a multitarefa, com o Apple Pencil. Tem a questão de multiusuário, mas tem pra escola. Tem, mas não tem, né? Tem, mas não vai ter acesso pra gente. O Dex reacende essa coisa de ter um modo desktop, ter um acesso a mouse, que sim, claro, a gente não vai ver, mas muita gente queria. O iPad, ele é capenga quando você olha pra ele, né? Ele não tem calculadora, não tem saúde, não tem atividade, não tem telefone também, mas por quê? Na visão da Apple, o iPad, ele é meio que um computador. Mas, poxa vida, por que eu não posso ver as informações de saúde? Por que eu não posso ver as minhas estatísticas de atividade? Na parte de iOS para iPad, o que a gente deve ver é essa questão de novo computador. De Apple Watch, novos dados de saúde, eles vão ficar atrelados a novos sensores. Então isso aí a gente não vai ver. Talvez, quando pintar um Apple Watch com um novo sensor, a gente descubra, claro, de repente ali o Guilherme Rambo passa um raio-x no código, até acha alguma coisa. Mas o que a gente deve ver, e a Apple tá devendo isso, porque comprou a Barrett, é a análise de sono. O Apple Watch já com a tecnologia de hoje. De repente ter novas modalidades esportivas, dar mais liberdade para os aplicativos mais poderosos, lidar melhor com o áudio, ter uma sincronização de mão dupla dos alarmes. Você cria um alarme no iPhone, ele toca no iPhone e no Apple Watch. Mas se você cria no Apple Watch, ele só
toca no Apple Watch. E já aconteceu de eu criar alarmes no Apple Watch, tirar o Apple Watch para carregar depois de um tempo, não lembrar que tava com um alarme, ficar só com o iPhone e perder o alarme. De Apple TV, de sistema de Apple TV, tvOS, não deve ter muita coisa, uma coisinha ali de Siri, de repente falar de HomeKit, um novo protocolo Dolby, o whatever da vida, mas nada muito mais além disso. De macOS, acho que caberia, eu uso muito no macOS esse esquema de split view, de ter janelas lado a lado. Acho que hoje até pode, é que eu uso gerenciador de janelas, acho que hoje até tem, quando você arrasta para as laterais, eu já usava isso, mas agora acho que tá nativo, mas facilitar o processo, eu uso muito ali no verdinho, o meu gerenciador de janelas permite isso, clico ali no verdinho, eu uso o Moon, ele já, você quer a parte de cima, parte de baixo, esquerda, direita, melhorar essas coisas de multitarefa, melhorar um pouco a interface visual. Por debaixo dos panos, o macOS mudou muita coisa, tem o APFS, agora deve estar chegando no Fusion Drive, Greg Frederick prometeu, o Windows Server agora tá com o Metal 2 desde o ano passado, até tava rolando vazamento de memória, memory leak, tem essa questão do Marzipan, algum nível de integração entre o macOS e o iOS, mesmo que seja de desenvolvimento, embora isso é dito para 2019, mas uma Mac App Store nova com um novo redesign cabe, né? Mac App Store tá abandonada. Tem a questão do HomeKit para macOS. O Philips Hue, agora você consegue no Mac sincronizar com as músicas, o que tá rolando no seu Mac e mudar a cor das lâmpadas, mas não deve ter muito mais do que isso no macOS não. jCloud, né? Tem muita coisa para Apple fazer, colocar na nuvem, tem a questão das notificações que falei, tem a questão de levar o iTunes para web, ouvir uma música, ver um filme, por que não? Seria uma maneira fácil de aumentar a independência do iTunes, mas óbvio que a gente não vai ver isso. Aumentar o espaço gratuito. Você cria uma conta no Dropbox, você ganha 2 GB. Você compra um iPhone, ganha 5 GB. É pouco, não dá nem para fazer backup. Tem a questão de fotos. A Apple poderia colocar espaço ilimitado para as fotos. Vídeo não, vídeo eu vou contabilizar no espaço, mas brincar um pouquinho com isso. Os ilimitados, verdade seja dito, falharam miseravelmente. Microsoft tentou fazer, parou. A Amazon começou fazendo, parou. O Google até tem um ilimitado, mas é numa qualidade específica, não é na qualidade máxima. Aumentar o controle na sincronia da biblioteca de fotos. Olha, essas fotos aqui eu queria deixar local, né? Eu queria só no meu iPhone, essas outras aqui só queria no meu iPad. Essa aqui deixa só no Mac. Mas chance baixa da gente ver isso. O que tem uma chance boa da gente ver é a opção de poder, eu quero colocar só o meu desktop no iCloud Drive. Quero colocar só os meus documentos. Separar o desktop do documentos. Muita gente reclamando disso. E assim, com esse cast que acabou sendo dívidas da Apple, coisas que a Apple pode fazer, mais do que probabilidades para uma WWDC, eu vou ficando por aqui. Você tem agora o panorama completo e sabe que o nosso ponto de encontro na segunda-feira, a partir de 8 horas da manhã, é em live.cocatec.com.br. Continua curtindo o feriadão, para quem tá na vibe de feriadão, para quem sexta-feira tá trabalhando, bom trabalho, excelente final de semana, até segunda, tchau, tchau. Cocatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.